Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel, o programa semanal de ensino bíblico e teológico gratuito do Ministério Fiel. A salvação em Cristo nos coloca num novo relacionamento com Deus. Estamos unidos a Cristo e temos sempre a garantia de suas promessas, e nada pode nos separar de seu amor. Todavia, a nossa comunhão com Ele pode ser abalada no sentido de não lançarmos mão dos meios de graça disponíveis para vivermos uma vida frutífera em Cristo. Neste sermão, o pastor Kevin DeYoung nos mostra 4 maneiras de desfrutarmos mais de nossa comunhão com Jesus. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando e também nos ajude compartilhando com seus familiares, amigos e igreja. Isso nos ajudará a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 89, Permanecer e Obedecer, com Kevin DeYoung, palestra da Conferência Fiel Juntos 2014, conferência disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossos 40 anos de conferências. Acesse fieldigital.com.br e faça já sua assinatura. This is going to be a simple sermon trying to answer a simple question. Esse vai ser um sermão simples tentando responder uma pergunta simples. Here's the question. Eis a pergunta: How can I deepen my relationship with God? como é que eu posso aprofundar o meu relacionamento com Deus? It's important we all realize to have a deep relationship with God. A gente sabe que é importante ter um relacionamento profundo com Deus. If someone could help you deepen your relationship with your husband or wife, you would take it. Se você soubesse como aprofundar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, você faria. If someone could help you establish a relationship with Neymar, you would take it. Se alguém te dissesse como aprofundar o relacionamento com o Neymar, você provavelmente aceitaria a dica e a orientação dele. My 11-year-old son wanted me to get his autograph when I was here. O meu filho de 11 anos queria que eu pegasse o autógrafo do Neymar quando eu estivesse aqui no Brasil. Maybe next time. Talvez da próxima vez. If you could find a way to get to know that very beautiful girl you like. Se você encontrasse uma forma de conhecer aquela garota bela que você Or that ama, very handsome young man you have your eye on. ou aquele jovem, aquele homem bonito que você tem os olhos nele, You would do whatever you could to você get it. faria o que fosse necessário para conseguir. So if we are interested in deepening those kinds of relationships, Então, se nós estamos interessados em aprofundar esses tipos de relacionamentos, how much more should we be interested in a relationship with the maker of the universe? quanto mais a gente deveria estar interessado no relacionamento com o feitor do universo. As the Holy Spirit makes us holy, À medida que o Espírito Santo nos faz santo, the goal is not only to be like Christ, o objetivo não é somente ser como Cristo, but to be with Christ. mas estar com Cristo. We aren't just interested in holiness, Nós não estamos interessados apenas em santidade, we desire to know the Holy One. a gente deseja conhecer o santo. That's what we mean by the word relationship. É isso que nós queremos dizer com a palavra relacionamento. A more theological word we could use is the word communion. Uma palavra mais teológica que poderíamos usar é a palavra comunhão. By communion, I mean fellowship with God. Estou falando de comunhão com Deus. In one sense, when we are believers, we cannot break that fellowship with God. Num certo sentido, quando nós somos crentes, nós não podemos quebrar esse relacionamento com We Deus. have communion by the Spirit with Christ. Nós temos comunhão pelo Espírito com Cristo. But in another way, we all understand that communion can become sweeter or better or worse. Mas a gente sabe, de uma outra forma, de que essa comunhão pode se tornar melhor ou pior, mais doce, por exemplo. We can grow in our knowledge and affection of God. Nós crescemos na nossa afeição, no nosso conhecimento de Deus. And we can more richly experience His love for us. E nós podemos experimentar de maneira mais rica o seu amor para conosco. There is a difference theologically between union with Christ and communion with Christ. Tem uma diferença teológica entre união com Cristo e comunhão com Cristo. Union with Christ is the irrevocable work of the Spirit.
União com Cristo é a obra irrevogável do Espírito. Once united to Christ, we cannot be separated from Christ. Uma vez unido a Cristo, nós não podemos estar separados de Cristo. Nothing can make us a little more or a little less united to Christ. Nada pode nos fazer um pouco menos ou um pouco mais unidos a Ele. Communion with Christ, on the other hand, Comunhão com Cristo, por outro lado, can be affected by our sin and disobedience. pode ser afetado pelo nosso pecado e desobediência. And when we walk in God's ways, that communion can become richer and sweeter. E quando nós andamos nos caminhos de Deus, essa comunhão pode se tornar mais forte, mais doce. This is what John Calvin says. Eis o que Calvino disse. Not only does Christ cleave to us by an indivisible bond of fellowship, Não somente Cristo se apega a nós por uma ligação indivisível de comunhão, but with a wonderful communion, day by day, he grows more and more into one body with us. mas com uma comunhão maravilhosa, dia após dia, Ele cresce mais e mais em um só corpo conosco, Until he becomes completely one with us. até que Ele se torna completamente um conosco. Let me explain this difference between union and communion with an illustration. Deixa eu explicar a diferença entre união e comunhão com uma ilustração. Think of it like marriage. Pense nessa ilustração do casamento. Pense no casamento como uma ilustração disso. When you are married, you have a union with your wife or husband. Quando você está casado, você tem uma união com o seu marido ou esposa. I have this ring to remind me of my union with my wife. Eu tenho esse anel para me lembrar da minha união com a minha esposa. And sometimes in the past I've taken off the ring E no passado, às vezes eu tirei o anel, because my hands get hot or sweaty and I need to take it off. porque minha mão está assim com calor, meio inchada, meio suada, e aí eu tenho que tirar. And then my wife plays a trick on me. Aí a minha esposa me trapaceia, me And she passa uma peça. hides the ring. E ela esconde o anel. She wants to see if I'll notice. Ela quer ver se eu observo, se eu noto que ela escondeu o anel. And she begins to show off her ring to me Aí ela começa a mostrar o anel dela para mim. and say, "Oh, how I love to be married to you. Ah, como eu amo estar casado com você. How precious this ring is." Como esse anel é precioso. And then I realize that it's missing. Aí eu percebo que o meu And anel I have to find it eu perdi, eu tenho que encontrá-lo. because it represents our union. Porque representa a nossa união. But even if I lost the ring, Mas mesmo se eu perdesse o anel, I would still have this union with my wife. eu ainda teria essa união com a minha esposa. We are fully married. Nós estamos plenamente casados. And no matter how I feel tomorrow, E não importa como eu me sinto amanhã, when I wake up, I will be 100% married to my wife. quando eu acordar, eu estarei 100% casado com a minha esposa. You can't be a little more or a little less married. Não dá para ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos casado. That's union. Isso é união. But communion is different. Mas comunhão é um pouco diferente. My relationship with my wife can be better or worse. O meu relacionamento com a minha esposa pode ser melhor ou pior. When I'm far away, like in Brazil, it's harder to have communion with her. Quando eu estou distante, como no Brasil, é mais difícil ter comunhão com ela. So when I come home and see her tomorrow, it'll be a great reunion. Então, quando eu for para casa e chegar em casa amanhã, vai ser uma grande comunhão, uma reunião com ela. When I've been away from her from the past week, Por estar distante dela na última semana, our union has been absolutely fixed and firm. a nossa união permaneceu fixa e firme. But we need to spend time together for that communion to grow. Mas a gente precisa gastar tempo juntos para a comunhão crescer. And so it is with Christ. E a mesma coisa com Cristo. If you have the Holy Spirit and you are a born again believer, Se você tem o Espírito Santo e você é nascido de novo, you have a union with Christ that is unalterable. você tem uma união com Cristo que é inalterável. But at the same time, we want to grow in our communion and relationship with God. Mas ao mesmo tempo você quer crescer na sua comunhão, no relacionamento com Cristo. So how does that happen? Então como é que isso acontece? Let me this morning suggest 4 ways. Deixa eu sugerir nesta manhã 4 maneiras de fazer isso. Number 1, Primeira maneira, we pursue communion with Christ through the word of truth. nós prosseguimos em comunhão com Deus pela palavra da verdade. Turn to John chapter 15. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 15. And Aber will read the first 11 verses. E o Heber lerá os primeiros 11 versos. João 15, de 1 a 11.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado em meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. The main theme in this passage is abiding. O tema principal nessa passagem é permanecer. The Greek word is meno, A palavra grega é meno, and it means to remain or to abide. e significa habitar ou permanecer. In verse 4, Jesus tells the disciples to abide in me and I will abide in you. No verso 5 fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. He says, I am the vine and you are the branches. Ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Whoever abides in me and I in him, Quem permanece em mim e eu nele, he it is that bears much fruit. ele dá muito fruto. For apart from me you can do nothing. Porque a parte de mim você não consegue fazer nada. Jesus makes very clear he wants us to abide in him, Ele deixa muito claro que ele quer que nós permaneçamos nele. to have a relationship with him, Ter um relacionamento com ele. to have communion with him. Ter comunhão com ele. So how do we have this abiding fellowship in Christ? Então, como é que nós temos esse relacionamento de permanecer com Cristo? In this passage we see one answer to that question. Nessa passagem a gente tem uma resposta a essa ideia. We abide in Christ by the word of truth. Nós permanecemos em Cristo pela palavra da verdade. In particular by knowing God's word and by obeying God's word. E particularmente em conhecer a palavra de Deus e obedecê-la. Look at verse 7. Olha o verso 7. You notice how Christ and his words are used as synonyms. Você percebe que as palavras e Cristo são usados como sinônimos. Christ abides in us when his words abide in us. Cristo permanece em nós quando as suas palavras permanecem em nós. And when his words abide in us, Christ abides in E us. quando as suas palavras permanecem em nós, Cristo permanece em nós. In other words, we take hold of Christ as his words take hold of us. Então, em outras palavras, nós abraçamos a Cristo à medida que as suas palavras nos abraçam. This is how we pursue our communion with Christ. E é assim que nós buscamos nossa comunhão com Cristo. We see this same theme in John's first epistle. Nós vemos o mesmo tema na epístola de João, na primeira epístola de João. In 1 John, we see that abiding in Christ happens by letting the apostolic deposit of truth abide in us. Lá é dito que nós permanecemos em Cristo quando o depósito apostólico da verdade permanece em nós. If we do not have the truth about the Son of God, we do not have life. Se nós não temos a verdade sobre o Filho de Deus, nós não temos vida. 1 John teaches that those who truly belong to God 1 João ensina que aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus will listen to his inspired apostolic messengers. vão ouvir os mensageiros apostólicos dele. So we must never think that doctrine is a distraction from Christ. Então a gente nunca tem que pensar que doutrina é uma distração de Cristo. Sometimes well-meaning Christians speak that way. Às vezes um cristão até sincero fala desse jeito.
They say, I just want to have a relationship with God. Ele fala assim, eu só quero ter um relacionamento com Deus. I don't want all of this theology and doctrine to get in the way. Eu não quero essa teologia, doutrina atrapalhando o meu relacionamento. That sort of attitude is completely foreign to the Bible. Essa atitude é totalmente estranha à Bíblia. Jesus said in his high priestly prayer, Jesus disse lá na oração sacerdotal, we are sanctified in the truth and your word is truth. nós somos santificados na verdade e a tua palavra é a verdade. And Jesus says in John E 15 Jesus diz em João 15 that I abide in you as my words abide in you. de que eu permaneço em vós à medida que as minhas palavras permanecem em vós. If you want more of Jesus in your life, Se você quer mais de Cristo na sua vida, you have to get more of his word in your heart. você tem que ter mais da sua palavra no seu coração. We have communion by knowing God's word. Nós temos comunhão à medida que conhecemos a sua palavra. And we also abide in Christ by obeying his word. E nós também permanecemos em Cristo à medida que nós obedecemos a sua palavra. We see this in John 15 verses 9 through 11. A gente observa isso nos versos 9 a 11 de João 15. If we obey Christ's commandments, we will abide in his love. Se nós guardarmos os mandamentos de Cristo, nós permaneceremos no seu amor. Think about it as a child. Pense numa criança. If you want to have a rich, full relationship with your father, Se você, como criança, quer ter um relacionamento rico com o seu pai, one of the things you must first learn uma das coisas que você precisa aprender, uma das primeiras coisas, is to follow the commandments of your father. é seguir os mandamentos do seu pai. And the same is true in a marriage relationship. E o mesmo é verdadeiro num relacionamento matrimonial. Your relationship with your husband or wife O seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, needs certain rules in order to flourish. precisa de algumas regras para florescer. Sometimes people talk as if rules and relationships are opposite. Às vezes as pessoas falam como se regras e relacionamento fossem opostas. People will say, I don't want a religion with all these rules. As pessoas falam assim, eu não quero uma religião com tanta regra. I just want a relationship with God. Eu só quero um relacionamento com Deus. But you cannot have a true relationship Mas se você não consegue ter um verdadeiro relacionamento without any rules. sem regras. So imagine if you cheated on your wife. Então imagina se você dormisse com outra mulher, isto é, se você fosse infiel com a sua esposa. A very grievous sin. Um pecado triste. And your wife caught you. E a sua esposa visse você praticando And esse she was ato. very angry with you. E ela ficasse muito irada com você. And she would have a right to be angry E ela with teria direito de ficar irada. you. And then imagine you said to her, E aí imagina você dizendo para ela, but honey, it's about a relationship, not rules. mas querida, o que nós temos é um relacionamento, não regras. I still love you with all my heart. Eu ainda amo você com todo o meu coração. These are just rules and commands. Esses aí são só regras e mandamentos. That's not important so long as we have a relationship. Isso não é importante, contanto que nós tenhamos um relacionamento. What would your wife say to you? O que a esposa diria para você? Well, after she probably slapped you, Depois de provavelmente dar um tapa na sua cara, she would say, honey, the rules are there to protect our relationship. ela diria assim, querido, as regras estão lá, elas existem para proteger o relacionamento. How can you say that you really love me Como é que você pode dizer que você realmente me ama if you break your promises to me? se você quebra as suas promessas para comigo? If you do not cherish me above all others? Se você não tem a mim como a mais preciosa de todas? Jesus makes the same kind of argument. Jesus faz o mesmo argumento aqui. What does he say to his disciples? O que ele diz para os seus discípulos? If you love me, Ele diz, se vocês me amam, now how does he finish that sentence? como é que ele termina essa frase? If you love me, you will feel so warm inside. Se vocês me amam, vocês vão sentir aquele calor gostoso lá dentro. No. Não é assim. If you love me, you will sing really loudly. Se vocês me amam, vocês vão cantar muito alto. No. Também não é assim. He says, if you love me, you will obey my commands. Ele diz, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Communion with God cannot be separated from obedience to God. Comunhão com Deus não pode ser separado de obediência para com Deus. Again, we see this clearly in John's gospel and in John's epistles. A gente vê isso muito claramente no Evangelho de João e na primeira epístola de João. 1 John 2:6 says, if we abide in Christ, we must walk in the way that he walked. Em 1 João 2,6 fala que se nós permanecemos em Cristo, nós temos que andar
como ele andou. And 1 John 3:6 says, no one who abides in Christ keeps on sinning. E 1 João 3,6 fala que ninguém que permanece em Cristo peca continuamente. And 1 John 3:15 says, whoever does not love does not have eternal life abiding in him. E 1 João 3,15 fala que quem não ama não tem a vida eterna nele, permanecendo nele. 1 John 3:24 says, whoever keeps the commandments abides in God and God in him. 1 João 3,24 fala que aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. 1 John 4 says, if we love one another, God abides in us and we abide in God. 1 João 4,12 fala que se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. John is not expecting us to be morally flawless. Então João não está esperando que nós sejamos moralmente sem falhas. He says in chapter 1 that if we claim to be without sin, we are lying. Ele diz que se nós alegamos não ter pecado, lá no primeiro capítulo, nós pecamos. Nós somos mentirosos. But what he is saying O que ele está dizendo is that a complete disregard for holiness é de que uma desconsideração completa por santidade is evidence that we have a disregard for Christ. é uma evidência de que nós desconsideramos o próprio Cristo. If we truly want to have a relationship with God, Se nós realmente queremos ter um relacionamento com Deus, we must have his words in our hearts, nós temos que ter suas palavras em nossos corações and we must obey those e words. nós temos que obedecer essas palavras. Notice one other thing about John 15. Observe mais uma coisa em João 15. You see what it says in verse 11. Olha o que está dito no verso 11. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. I imagine that every one of you here would like to have fullness of joy. Eu imagino que todo mundo aqui gostaria de ter gozo completo. And if you're a Christian, you want sweet, happy, satisfying communion with E Christ. se você é um cristão, você quer uma comunhão com Cristo que seja doce, que seja completa. Jesus teaches us in John 15 that if we want that kind of communion, Jesus diz em João 15 que se nós quisermos esse tipo de comunhão, then we must listen to his word and obey his word. nós temos que ouvir a sua palavra e obedecê-la. Jesus is absolutely committed to your joy. Jesus está realmente comprometido com a sua alegria. Following Christ is not separate from pursuing your joy. Seguir a Cristo não está separado de buscar a sua alegria. But your joy will only be full when Christ abides in you. Mas a sua alegria só vai ser completa se Cristo permanecer em você. And Christ only abides in you as his word abides in you. E Cristo só permanece em você se a sua palavra permanece em você. And as you obey his word. E se você obedece a sua palavra. This is why our first point says we pursue communion with God by the word of truth. É por isso que o nosso primeiro ponto fala que nós buscamos comunhão com Deus pela palavra da verdade. And here's the second point. Segundo ponto. We pursue communion with Christ through prayer. Nós buscamos comunhão com Cristo por intermédio da oração. Now everyone knows as a Christian that we need to pray. Todo mundo sabe como cristão que nós temos que orar. Jesus made a priority in his life to pray. Jesus fez da oração uma prioridade na sua vida. He taught his disciples to pray. Ele ensinou seus discípulos a orar. We are commanded to continue steadfastly in prayer Nós somos ordenados a orar sem cessar and to pray without ceasing. e orar continuamente. If there's one thing all Christians can agree on, it's that we ought to pray. Uma das coisas que todo cristão deve saber é que nós temos que orar. And if there's another thing all Christians can agree on, E uma outra coisa que todos os cristãos concordam it's that we all feel guilty about not praying more. é que nós sempre nos sentimos culpados de não orar mais. If I were to go around this room and ask each of you a question, Se eu saísse aqui nesse recinto perguntando a cada um de vocês uma pergunta, fazendo uma pergunta. how many of you feel like you pray as much as you ought to pray? Se eu perguntasse a você assim, quantos de vocês acham que oram o quanto deveriam orar? I doubt very many hands would go up. Eu duvido que muitas mãos se levantariam. My hand would not go up. A minha mão não se levantaria. It's one thing that we often feel guilty about. É uma das coisas que nós frequentemente sentimos culpados por ela. We may even regret the times that we have neglected prayer. Assim, frequentemente nós lamentamos os momentos em que nós desprezamos a oração, ou negligenciamos a oração. No one gets to the end of their life and says, well,
Too bad I prayed so much. Ninguém chega no final da sua vida e diz, que pena que eu orei muito. So how can we pray more? Então, como é que a gente ora mais? One of the factors that is missing is this understanding of communion. Um dos fatores que que falta é esse fator da comunhão. It's not enough that we would just have resolve and willpower. Não é suficiente que nós tenhamos resolvido e tenhamos poder de decisão. It's not enough to just try to have better discipline. Não é suficiente que nós simplesmente decidamos ter mais disciplina. The goal in prayer is not to cross something off your list. O objetivo na oração não é riscar da sua lista como já tendo sido feita. The goal is to have communion with God. O objetivo é ter comunhão com Deus. And how we are motivated to prayer makes a difference in whether we will pray. E como nós somos motivados a orar faz diferença em como nós iremos orar. And whether we will keep on praying. E se nós de fato continuaremos orando. Let me give you two different examples. Deixa eu dar 2 exemplos diferentes. This first is from a man named William Law. O primeiro é de um homem chamado William Law. He wrote a famous book in the 18th century called A Serious Call to a Devout and Holy Life. Ele escreveu um livro muito famoso no século XVIII chamado uma chamada séria a uma vida santa e devota. Listen to what he says about the importance of prayer. Ouça o que ele diz sobre a importância da oração. I take it for granted that every Christian Eu assumo como sendo verdadeiro que para todo cristão, that is in good health is up early in the morning to pray. que se ele tem boa saúde, ele precisa estar de pé cedo para orar. How odious we must appear in the sight of heaven. Quão odiosos nós nos aparentamos aos olhos do céu, If we are in bed, shut up in sleep and darkness. se nós estamos na cama, dormindo na escuridão, When we should be praising God. quando nós deveríamos estar louvando a Deus. And are such slaves to E drowsiness somos escravos da preguiça as to neglect our devotions. para negligenciar as nossas devocionais. Sleep is such a dull, stupid state of existence Dormir é um estado de existência tão morno, tão estúpido, that even among mere animals que até entre os animais, meros animais, we despise them most, which are most drowsy. nós desprezamos os animais que são mais sonolentos. How does that make you feel? Como é que isso faz você se sentir? I feel terrible. Eu me sinto muito mal quando eu leio isso. I like to take siestas, Eu gosto de tirar minhas sonecas. and sometimes I hit the snooze bar. E às vezes eu aperto lá o botão de dormir. I like to sleep. Eu gosto de dormir. I have 6 kids, Eu tenho 6 filhos. so I never sleep. Então eu nunca durmo direito. And if I could sleep, I would. E se eu pudesse dormir, eu dormiria. So a quote like that from William Law, Então, uma citação como essa de William Law, though well-intentioned, embora ele tenha uma boa intenção, can just make us feel so ashamed. ela simplesmente nos deixa envergonhados. Now, by contrast, Mas, em contraste a isso, listen to these lines from Thomas Goodwin from the 17th century. ouça essas linhas de Thomas Goodwin, do século XVII. Mutual communion is the soul of all true friendship, Comunhão mútua é a alma de toda verdadeira amizade. and a familiar converse with a friend has great sweetness in it. E uma conversa familiar com um amigo tem uma grande doçura nisso. So besides the communion, the common tribute of daily worship you owe to God, Então, além do tributo comum de adoração diária que você deve a Deus, take occasion to come into His presence on purpose simply to have communion with Him. aproveite a oportunidade para vir à sua presença simplesmente com o propósito de ter comunhão com Ele. This is truly friendly. Isso é verdadeiramente amistoso, For friendship is maintained and kept up by visits. pois amizades são mantidas e preservadas através de visitas. So when you come into God's presence, Então, quando você vier à presença de Deus, be telling Him how much you still love Him. diga a Ele o quanto você o ama. Labor to abound in those sorts of expressions. Trabalhe para que essas expressões sejam abundantes na sua boca. Unload your heart as if you were talking to a friend. Despeje o seu coração, que está no seu coração, como se você estivesse falando com um amigo.
Now, which motivation will serve you better in the long run? Qual motivação vai servi-lo melhor no decorrer da sua vida? William Law makes me deathly afraid of the snooze bar. William Law, o primeiro, ele me deixa muito amedrontado de tirar minhas sonecas. He makes me want to drink coffee and keep my eyes open no matter what. Ele me faz querer tomar café e manter meus olhos abertos, não importa o que acontecer. Lest I be like some sleepy animal. Para que eu não seja como um animal sonolento. That sort of motivation may get you up tomorrow morning. Talvez esse tipo de motivação faça você acordar amanhã de manhã. But I doubt it will last a lifetime. Mas eu duvido que isso vai durar uma vida inteira. Thomas Goodwin, on the other hand, makes me want to pray. Thomas Goodwin, por outro lado, ele me deixa com vontade de orar. Who wouldn't want the happiness of drawing near to God? Quem é que não gostaria de ter a alegria de se aproximar de Deus? Who doesn't delight to share secrets with a friend? Quem é que não gosta de compartilhar segredos com um amigo? Prayer will always be difficult for us as Oração Christians. sempre vai ser um desafio difícil para nós cristãos. I wish that I prayed more. Eu gostaria de orar mais. Even though I'm a pastor, even though I'm speaking at conferences, Embora eu seja pastor, esteja falando em conferências, just like you, I need to grow in my own prayer life. assim como você, eu também preciso crescer na minha vida de oração. And that will take discipline. Isso exige disciplina. But more than that, it takes a desire. Mas mais do que isso, precisa haver um desejo. A desire to have communion with God. Um desejo de ter comunhão com Deus. So that prayer feels like a get to instead of a have to. Para que oração seja algo que você faz naturalmente, não você tenha que fazer. So that's the second point. We pursue communion with Christ through prayer. Esse é o segundo ponto. Nós temos que buscar comunhão com Deus por intermédio da oração. Number 3. Terceiro lugar. We pursue communion with Christ through fellowship with other Christians. Nós buscamos comunhão com Cristo mediante a comunhão com outros cristãos. Turn for a moment to 1 John 1 verse 3. Por favor, abra sua Bíblia em 1 João 1, verso 3. This is a remarkable verse and I want you to see it and have Eber read it for you. Esse é um verso extraordinário, eu quero que você veja. O Eber vai ler para a gente. 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Do you follow the argument that's being made in verse 3? Você está acompanhando a lógica do argumento aqui no verso 3? John wants the people in the churches to have fellowship with him. João quer que as pessoas nas igrejas que estão lendo essa carta tenham comunhão com ele. He wants the believers to have fellowship together. Ele entende que há uma comunhão para eles todos ali juntos. And then in the second half of verse 3, he makes this remarkable statement. E aí na segunda parte do verso 3, ele faz essa afirmação fantástica. He says, and indeed our fellowship is with the Father and with the Son. Ele diz, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Think about the implications of that verse. Pense nas implicações desse verso. No matter how insignificant your church may seem, Não importa quão insignificante a sua igreja pareça, no matter how small your church may be, não importa quão pequena ela seja, no matter how silly or irrelevant it may seem to the world, não importa quão irrelevante ela pareça ao mundo, in your church there is a fellowship of believers. na sua igreja há uma comunhão entre crentes, And that fellowship of believers is in fellowship with the Father and the Son. e essa comunhão entre os crentes está em comunhão com o Pai e com o Filho. Only in the church do we have this unique kind of fellowship. Só na igreja que nós temos essa comunhão única, singular. Paul says in Ephesians 1 Paulo diz lá em Efésios 1, that the church is the fullness of him who fills everything in every way. de que a igreja é a plenitude daquilo que ele vem trazer de várias formas. That's an amazing paradox. Esse é um paradoxo tremendo. God fills everything in every way. Deus preenche tudo de todas as formas. And yet the fullness of our full God is found in the church. E que a plenitude do nosso Deus pleno é encontrado na igreja.
Those who are serious about communing with Christ Aqueles que levam a sério a comunhão com Cristo, will be diligent to share in fellowship with other Christians. eles serão diligentes no buscar essa comunhão com outros cristãos. Hebrews 10 says, "Do not give up meeting together." Hebreus 10 fala, não deixem de vos congregar. Without the church, you will not have accountability. Sem igreja, você não tem para quem prestar contas. You will not see this beautiful diversity. Você não verá essa bela diversidade. You will not have the necessary consistency. Você não vai ter a consistência necessária. Being a part of the church is one of the chief ways in which we get to know Christ. A ser parte de uma igreja é uma das principais maneiras de nós conhecermos a Cristo. And yet, how often do we hear from people E quão frequentemente nós ouvimos das pessoas an attitude which suggests that the church is rather peripheral to God's plans? de que a igreja parece ser meio periférica aos planos de Deus? As if you could just have a relationship with God on your own. Como se você pudesse ter um relacionamento com Deus sozinho. And you could have church in the park or in the mountains by yourself. Que você pudesse fazer igreja no estacionamento, no parque ou nas montanhas, só você e Deus. And sometimes we think it is very cool to talk so disparagingly of the church. E às vezes tem gente que acha que é muito assim, muito especial você desprezar a igreja. And people say, "Well, I'm spiritual but not religious." As pessoas falam assim, como se isso fosse a crista da onda, né? Eu sou religioso, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso. And I love Jesus but not the church. Eu amo a Jesus, mas não a igreja. But think of what the church is. Mas pense naquilo que a igreja é. The church is the bride of Christ. A igreja é a noiva de Cristo. Why would we think that Christ would be impressed Como é que a gente pode imaginar que Cristo ficaria impressionado conosco if we disrespect his bride? se nós desrespeitamos a noiva dele? Men, how would you feel Homens, como é que você se sentiria? if your buddies came to you and started making fun of your bride Se os seus amigos chegassem para você e começassem a gozar da sua noiva and said that she was stupid e dissessem que ela é meio tola and she was ugly? e de que ela é feia, horrorosa? You wouldn't pat him on the back. Você não ia cumprimentá-lo assim? No, you'd No. say, "Get out of my house. Você diria assim, sai da minha casa. You're talking about my bride." Você está falando da minha noiva. So why do we think that Christ is indifferent to our disregarding of his bride? Então por que a gente acha que Cristo fica indiferente quando nós desprezamos a noiva dele? We need the church. Nós precisamos da igreja. I heard a line not too long ago from another pastor. Eu ouvi uma frase não muito tempo atrás de um outro pastor. It's a very good line. It goes like this. É uma frase muito boa, é mais ou menos assim. If you are a Christian and don't go to church, Se você é um cristão e não vai à igreja, you shoot yourself in the foot. você dá um tiro no seu pé. You shoot your children in the leg. Você atira os seus filhos na perna And you shoot your grandchildren in the heart. e você atira nos seus netos no coração. Do you see the point that he's making? Você está entendendo o ponto que ele está You may fazendo? think it's a light thing to ignore church, Você pode até pensar que é uma coisa leve ignorar a but you igreja, are doing damage to yourself, mas você está fazendo dano ao seu próprio corpo and you're doing great damage to your e children, você está fazendo um dano ainda maior aos seus filhos and you're doing irreversible damage to your grandchildren. e o dano aos seus netos é irreversível. If we are serious about communion with Christ, Se nós estamos muito sérios, se nós levamos a sério a comunhão com Cristo, we must be serious about the fellowship of the church. nós temos que levar muito a sério a comunhão com a igreja. That's my third point. Esse é o meu terceiro ponto. And number 4, E o quarto ponto. we pursue communion with Christ through partaking of the Lord's Supper. Nós buscamos comunhão com Cristo através do participar da ceia do Senhor. What does it mean to come to the Lord's Supper or the Lord's table? O que significa nos aproximarmos da mesa do Senhor? Why do we call it communion? Por que nós chamamos a mesa do Senhor de comunhão? We use that language because of 1 Corinthians 10:16. Nós usamos essa linguagem por causa de 1 Coríntios 16. Paul says the cup of blessing that we bless is a participation in the blood of Christ. Paulo diz que a taça da bênção com a qual nós somos abençoados é uma participação no sangue de Cristo. And the bread that we break is a participation in the body of Christ. E o pão que nós partimos é uma participação no corpo de Cristo.
That word can be translated participation or communion. A palavra pode ser traduzida por participação ou comunhão. The word is a Greek word you're probably familiar with. É uma palavra grega que você provavelmente já está familiarizado com ela. It's the Greek word koinonia. É a palavra grega koinonia. According to Paul, when you come to the Lord's table De acordo com Paulo, quando você se aproxima da mesa do Senhor and you come in faith and repentance, e você vem em fé e arrependimento, you have koinonia with Christ. você tem koinonia com Cristo. It is participation with him in his body and blood. É participação com Ele no seu corpo e sangue. That's why we call it communion. É por isso que nós chamamos essa ceia de comunhão. When we come to the Lord's table, Quando nós nos aproximamos à mesa do Senhor, we are doing more than simply remembering what has happened. a gente não está só lembrando do que aconteceu. That's part of it, and that's very precious, but that's not all. Isso é parte do que significa participar da ceia, mas não é tudo. We're also coming to the table that we might have communion now with Christ. A gente se aproxima da mesa para que nós tenhamos comunhão com Cristo agora. Christ is present with us at the table, Cristo está presente conosco naquela mesa. not by turning the body or the bread into his body or the wine into his real blood. Não transformando o pão no seu corpo de verdade ou transformando o vinho no seu sangue de verdade. It is not a physical presence of Christ, Não é uma presença física de Cristo, but a spiritual presence of Christ. mas é uma presença espiritual. The Lord's Supper is a reminder of the gospel. A ceia do Senhor é um lembrete do seu evangelho. At the table, Christ nourishes us, strengthens us, assures us of his love. Ele nos assegura do seu amor nessa mesa. E nos fortalece esse amor. Here's what the Puritan Richard Baxter once said. Olha o que o puritano Richard Baxter uma vez disse. Nowhere is God so near to man as in Jesus Christ. Não há lugar em que o homem esteja mais próximo de Deus do que em Jesus Cristo. Nowhere is Christ so familiarly represented to us as in this holy sacrament. E não há lugar em que Cristo é tão familiarmente representado a nós como no sacramento santo. I think many of us, because we want to make sure we're not falling into the errors of the Roman Catholics, Eu acho que alguns de nós, pelo medo de cair no erro dos católicos romanos, have not considered the full weight and significance of the Lord's table. nós não consideramos o peso e a importância da ceia do Senhor. God means to meet you there and give you grace at the table. Deus intenta encontrar com você ali e te dar graça naquela mesa. It is such a beautiful picture of the gospel. É uma figura muito bela do Evangelho. Let me encourage you to turn to one more passage before we close. Deixe-me encorajá-lo a ir para mais uma passagem antes de terminarmos. Mark chapter 14. Marcos capítulo 14. We don't have time to read it, but let me just explain to you what is here. E nós não temos tempo de ler, mas deixa eu explicar o que está acontecendo nessa passagem. In verses 12 through 31, we have the description of the Last Supper. Dos versos 12 até o verso 31, nós temos a descrição da ceia do Senhor, a primeira ceia. We could look at it as a 3-act play. A gente poderia olhar para essa cena como tendo 3 partes. In verses 12 through 16, Dos versos 12 ao 16, we see Jesus as the host of the meal. nós vemos Jesus como o anfitrião daquela ceia. He is the one making preparations. Ele que está fazendo os preparativos. He is the one finding a room. Ele que encontra um lugar. He is giving the disciples instructions. Ele está dando as ordens aos discípulos. He is setting everything out for this Passover meal. Ele está arrumando tudo para essa Páscoa, essa refeição da Páscoa. Jesus is the one who hosts them there. Então ele é o anfitrião ali. And then in verses 22 through 25, E aí dos versos 22 ao 25, we have the second act. nós temos ali a segunda parte dessa cena. We see Jesus is also the feast of the meal. Jesus ali também é a própria refeição, ou é a própria oferta naquela celebração. He says about the bread, this is my body. Ele diz acerca do pão, isto é o meu corpo. And about the wine, this is my blood. E sobre o sangue, sobre o vinho, ele fala, isto é meu sangue. He's not speaking literally. Ele não está falando literalmente.
They could see plainly right in front of them Os discípulos podiam ver muito claramente na frente deles that the bread was bread and the wine was wine. que o pão era pão e o vinho era vinho. There was no magic, no hocus pocus going on. Não tinha nenhum abracadabra ali, nenhuma mágica acontecendo. But what he's saying is still precious. Mas o que ele está dizendo ali ainda é precioso. That he meets with us and is there in this meal. De que ele se encontra conosco e ele está lá naquela refeição. He is not only the host, Ele não é só o anfitrião, but he is the feast. ele é a própria refeição. I have experienced wonderful hospitality from the Brazilians when I've been here. Eu tenho experimentado nesta última semana hospitalidade preciosa dos brasileiros. You have been good hosts, Vocês são bons anfitriões. but none of you have offered yourselves as the feast. Mas nenhum de vocês se ofereceu como a refeição. And I was not looking to feast on you. E eu não queria mesmo comer vocês como refeição. But Jesus here is both. Mas Jesus aqui é ambas as coisas. He is both the one who invites us to the table and prepares it for us. Ele é tanto aquele que prepara a mesa e nos convida a nos achegar a ela. And then in preparing this meal, he invites us to feast on himself. E ao preparar essa refeição, ele nos convida a nos alimentarmos dele. And then there is a third act in Mark chapter 14. Aí tem um terceiro ato, uma terceira parte lá no verso em Marcos 14. We see it in verses 17 through 31. 27 ou 17? 17. Esse terceiro ato é dos versos 17 ao 31. Jesus is the covenant keeper in the midst of covenant betrayal. Jesus Cristo é o cumpridor do pacto em meio ao descumprimento da aliança. If you ever study Mark's gospel very closely, Se você já estudou o Evangelho de Marcos com cuidado, you'll see that he often depicts these Markan sandwiches. é que ele faz frequentemente passagens parecer um sanduíche. He'll describe a scene in one way, Ele vai descrever uma cena de uma maneira, and then later in another way, e depois de uma outra forma, and in the middle he has his main idea. e aí no meio ele tem a sua ideia principal. We see here in chapter 14 one of these sandwiches. Aqui no capítulo 14 a gente vê um desses sanduíches, por assim dizer. In verses 17 through 21, Dos versos 17 ao 21, we see a prediction of ultimate betrayal. nós vemos ali o prever da traição suprema. It's the prediction of Judas' betrayal. É o prever da traição de Judas. But then look at verses 26 through 31. Agora, olha os versos 26 ao 31. It is a prediction of temporary betrayal. É o prever de uma traição temporária. It's the prediction of Peter's denial. É o prever da negação de Pedro. So we have Judas's betrayal Então tem ali a traição de Judas and Peter's denial. e a negação de Pedro. And what do we have in the very middle? E o que a gente tem no meio? We have the Lord's Supper. Nós temos a ceia do Senhor. That Jesus is the covenant keeper De que Jesus Cristo é o cumpridor da aliança. in the midst of covenant betrayal. É em meio às quebras da aliança. He is the one who is faithful Ele é o fiel when we are faithless. quando nós somos infiéis. That's what's pictured to us É isso que nos é apresentado aqui. when we come and feast upon Christ at the Lord's table. Quando nós participamos da ceia do Senhor e nos alimentamos de It's Cristo. the truth of Mark 10:45. É a verdade de Marcos 10:45. The Son of Man did not come to be served, O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, but to serve and to give his life as a ransom for many. mas para servir e dar a sua vida por muitos. Now, if everything I've explained to you sounds rather boring, Se tudo que eu expliquei aqui para você soa como sendo chato, I make no apologies. eu não faço nenhum pedido de desculpas. You may think that we didn't have to fly someone from America to tell us this, Talvez você tenha pensado assim, não precisava trazer alguém dos Estados Unidos para nos dizer isso. to study the Bible Para estudar a Bíblia, and to pray every day para orar todos os and dias, to have fellowship in church para ter comunhão na igreja and to come to the Lord's table. e participar da mesa do Senhor, da ceia. We know all of these things, A gente já sabe essas coisas. and I'm sure that you do. E eu tenho certeza que você já sabe. But being a Christian is a long obedience in the same direction. Mas ser um cristão é uma longa obediência na mesma direção.
Paul said to the Philippians, Paulo disse aos filipenses, "It's no trouble for me to remind you of the same thing." não é problema eu lembrá-los das mesmas coisas. That's part of what you do in ministry. É parte do que você faz no ministério. You are reminding each other week after week of the same thing. Você está lembrando uns aos outros, semana após semana, as mesmas coisas. If you think that every Sunday is going to be something new, Se você acha que todo domingo vai ser uma coisa nova, then you are going to get way off track. então você vai acabar se desviando muito do caminho a ser trilhado. The only way to teach something new every week A única maneira de ensinar algo novo toda semana is to find new ways to be wrong. é encontrar novas maneiras de estar errado. We must make the main things the main things. Nós temos que fazer as coisas principais, sempre as coisas principais. If you want to be like Christ, you need to have communion with Christ. Se você quer ser como Cristo, você tem que ter comunhão com Ele. And if you want communion with Christ, you need to do it through the channels of grace He has E provided. se você quer comunhão com Ele, tem que ser através dos canais que Ele apresentou. And that means doing all the simple things day after day. E isso significa fazer todas aquelas coisas simples, dia após dia. I imagine if you think in your life of the great Christians that have lived the faith to the fullest. Eu imagino que se você pensar naqueles cristãos que viveram na história, que viveram a vida cristã até a plenitude, They may have not been the most gifted, talvez não foram os mais dotados, maybe not the most famous, talvez não os mais famosos, maybe not the most influential, talvez nem mais os mais influentes, but I can promise you they were among the most faithful. mas eu tenho certeza que eles foram os mais fiéis. It's day by day doing the things that God has given us to do. Dia após dia fazendo aquilo que Deus nos ordenou a fazer. And that means that the only way to extraordinary communion Isso significa que a única maneira de chegarmos à comunhão extraordinária is through ordinary means. é por intermédio de meios ordinários. This may be the last time that I speak with many of you. Eu acho que essa é a última vez que eu falo a muitos de vocês. So I just want to make sure that you leave here and go back to your churches encouraged. Então eu só quero que você saia daqui e volte para a sua igreja encorajado. If you are in the Word Se você está na palavra and you are in prayer, e você está na oração, your labors are not in vain. seu trabalho não é vão. Even if the fruit seems small, Mesmo que o fruto pareça pequeno. even if you have no great stories of success. Mesmo se você não tem grandes histórias de sucesso. We know the apostles devoted themselves to the Word of God and prayer. Nós sabemos que os apóstolos se dedicavam à palavra e à oração. If your ministry can be successful Se o seu ministério pode ser bem-sucedido, apart from the Word of God and prayer, à parte da palavra e da oração, then you're doing the wrong ministry. então você tem um ministério errado. We ought to be doing the very things Nós temos que fazer as mesmas coisas that take the Word and prayer. que exigem a oração e a palavra. Those are the ordinary means Esses são os meios ordinários for extraordinary grace. para a graça extraordinária. Let's pray. Vamos orar. Our gracious Heavenly Father, Pai gracioso, Pai celestial, please encourage these dear saints por favor, encoraje esses queridos santos to be faithful in the ministry you have given them. a serem fiéis nos ministérios que o Senhor os concedeu. Give us a sweet communion with you, Father, Dá-nos uma comunhão preciosa e doce contigo, ó Pai, and together with your Son and the Holy Spirit, que juntamente com o teu Filho e o teu Santo Espírito, may we ever live to know you que nós cresçamos para conhecer-te and to make you known. e para fazer-te conhecido. We pray all of this in Jesus' name. E nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amen. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!